Bora para mais uma questão da CPI da Química? Então, meus queridos, hoje a nossa questãozinha vai ser da FUVEST de 2006, uma questão antiga, eu entendo, mas ela acaba aparecendo em alguns livros, em algumas apostilas de pré-vestibular, e a galera acaba apresentando muita dúvida sobre ela, tá? Nessa questão aqui, ela é difícil porque ela tem diversas etapas para você fazer. Então você tem que tomar cuidado com cada uma das etapas e analisar bem o que ele te dá como dado aqui no texto, tudo bem? Vamos ler a questão então. A efervescência observada ao se abrir uma garrafa de champanhe deve-se à rápida liberação na forma de bolhas do gás carbônico, dissolvido no líquido. Nesse líquido, a concentração de gás carbônico é proporcional à pressão parcial desse gás, aprisionada entre o líquido e a rolha. Para um champanhe de determinada marca, a constante de proporcionalidade varia com a temperatura conforme o nosso gráfico. Temos um gráfico aqui de temperatura por gramas por litro por ATM, e ele fala que a garrafa de champanhe ela foi resfriada a 12 graus Celsius. Guarde isso aqui no seu coração, porque esse dado vai ser importante para a gente, beleza? E foi aberta a pressão ambiente, e quando ela foi aberta a pressão ambiente, ela liberou aqui, ó, 0,1 litros do seu conteúdo, que foram despejados em um copo. Nessa temperatura, né, de 12 graus Celsius, 20% do gás dissolvido escapou na forma de bolhas. Qual é o número de bolhas liberadas no copo, né? Ele quer a ordem desse número de bolhas. Percebam que nas alternativas aqui eu não tenho um valor, eu tenho 10 a segunda, 10 a quarta e assim por diante. Isso é bom porque a leitura do nosso gráfico não dá para ser feita de forma perfeita. E também você vai ter que fazer alguns arredondamentos. Então, no final, você consegue acertar a questão, mesmo se você arredondar um pouquinho mais ali ou menos, tudo bem? Então, vamos lá, galerinha. Começando aqui para a questão. O primeiro ponto importante é a gente pegar no gráfico qual é a temperatura em que você estava com essa garrafa. A nossa garrafinha, ela estava numa temperatura de, vou botar aqui em vermelho, tá? Ele estava numa temperatura de 12 graus Celsius. Como eu falei para vocês, a leitura não vai ficar perfeita por causa do gráfico. Em 12 graus Celsius, você tem aqui aproximadamente, vamos botar aqui, né? Aproximadamente 2 gramas do seu gás por litro do champanhe a 1 atm. Então, vamos começar a utilizar esse ponto da questão, ó. Então, primeira etapa da questão, galerinha. Você tem uma concentração de 2 gramas por litro do seu gás, né? Do gás carbônico, no caso, em 1 atm. Mas você vai ver aqui nos dados da sua questão, ó, que ele fala que a pressão parcial na garrafa de champanhe fechada a 12 graus Celsius é de 6 atms. Então, gente, se eu tenho aqui 6 atms, né, 6 atms, opa, 6 atms, nossa, minha letra hoje tá uma delícia, né? 6 atms. Qual é a quantidade de gás carbônico que você tem? Tudo bem? Então, resolvendo essa questãozinha, esse x aqui, ó, 2 vezes 6, 12. Então, eu tenho 12 gramas por litro, beleza? Agora, segunda etapa da nossa questão. Na segunda etapa, a gente vai ter que analisar o seguinte. Vamos ter que verificar qual é a quantidade de gás carbônico que foi despejada quando ele colocou o champanhe no seu copo, beleza? Então, ó, nós temos aqui 12 gramas por litro de champanhe, né? 12 gramas por litro. Mas ele falou no seu texto que você despejou 0,1 litros do seu champanhe lá no seu copo. Então, aqui vamos encontrar o X, o Y, ou assim por diante, beleza? Realizando esse cálculo, o meu X ele vai dar 1,2 gramas de gás carbônico. Beleza. Agora tem um outro ponto importante. Ele falou no texto, né, vamos marcar aqui para você ver. Ele falou no texto que nessa temperatura, apenas 20% do gás dissolvido escapou, né? É o que ele quer saber. Ele quer saber quantas bolhas desse gás escapou quando ele fez essa transferência para dentro do copo. Então vamos fazer o seguinte, ó. 1,2 gramas é a quantidade de gás total que você tinha, tudo bem? Que foi pro copo. Então, isso daqui é 100%. Beleza. Mas, desses 1,2 gramas, apenas 20% escapou na forma de bolhas. Então, vamos descobrir quantas gramas que escapou, tudo bem? Realizando esse nosso cálculo, nós teremos um resultado de 0,24 gramas de gás carbônico. Beleza. Professor, acabaram as etapas? Não, não acabaram, né? Percebam que é uma questão um pouco longa de você fazer.
Próxima parte, galerinha. Vamos descobrir agora qual é a quantidade de matéria que nós temos de gás carbônico, né? Nessa 0,24 gramas. Até porque ele quer saber a quantidade de bolhas, e a quantidade de bolhas está ligado com o volume. Então, para descobrir o volume de gás carbônico, primeiro eu preciso encontrar qual que é a quantidade de matéria, beleza? Ele fala na questão que a massa molar do carbono é de 44 gramas. Deixa eu botar aqui, ó, quarto passo, né? A quantidade de gás carbônico é 44 gramas desse gás a cada 1 mol. Beleza. Só que, quanto que escapou mesmo? 0,24 gramas. Então, quantos mols eu tenho? X. Tudo bem? Se eu realizar essa minha continha, o meu X vai dar aqui um valor de 0,0054 mols de gás carbônico. Beleza, achei a quantidade de matéria. Agora que eu achei a quantidade de matéria, eu posso fazer o quinto passo, que é transformar essa quantidade de matéria para volume, tá? Ele fala aqui também nos seus dados, que o volume molar a 12 graus Celsius é de 24 litros por mol. Então vamos lá. Em 1 mol da sua substância, você tem 24 litros. Muito bem. Só que nós temos quantos mols? 0,0054 mols. Então, quantos litros nós temos desse gás? X novamente. Realizando o meu X, eu vou descobrir que o meu valor em volume é de aproximadamente 0,1296 litros, tá? Eu estou arredondando alguns valores para ficar mais fácil nossa conta, mas como eu falei para vocês, isso não vai fazer muita diferença, tudo bem? Agora vamos fazer o seguinte, para finalizar a questão, tá? O último passo, vou colocar aqui, ó, último passo da questão. O que você vai fazer? Você vai relacionar quantas bolhas existem nessa quantidade de gás carbônico que foi liberado, nesse volume de gás carbônico que foi liberado. Como é que eu vou fazer isso? Lá no seu dado, né, o último dado que você tem, ele fala que o volume da bolha a 12 graus Celsius, a pressão ambiente, é de 6 vezes 10 a menos 8 litros, né? Por litro, no caso. Então, o que que isso significa, galerinha? Se você tiver 6 vezes 10 elevado a menos 8 litros, você tem o equivalente a uma bolha de gás carbônico, beleza? Uma bolha. Mas nós achamos um valor de 0,1296 litros de gás carbônico. Então, qual a quantidade de bolha que nós temos? X. Realizando nossa continha aqui, o nosso X vai dar um valor de 0,0216 vezes 10 à oitava. Muito bem, tá? Então, essa é a quantidade de bolhas que nós temos. Só que é o seguinte, você sabe, vou botar aqui, ó, bolhas, tá? Você sabe que, como resposta, você não pode deixar o seu número desse jeito, né? Temos que pegar essa vírgula e passar. Temos que passar ela uma, duas vezes. Quando eu passar essa vírgula duas vezes, o meu x ele vai ficar com o resultado de 2,16 vezes 10 elevado a sexta. Agora vai lá para a perguntinha. Ele quer saber a ordem, né? Qual ordem da quantidade de bolhas? Então você vai pegar só essa parte aqui, ó, o 10 à sexta. Então a resposta correta para o seu item seria a letra D. Beleza? Segue para mais dicas ao longo do ano, fechou? Tamo junto, até a próxima.